Seja muito bem-vinda a mais essa live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ensino mulheres a reduzirem o manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje eu vou revelar um grande motivo que pode estar te impedindo de reduzir o seu manequim. Então, se você quer descobrir o que pode estar acontecendo aí, o que você pode estar fazendo de errado, que está te impedindo de reduzir o manequim, fica comigo até o final dessa live que eu vou te contar, tá bom? Muito boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Meninas, quem puder colocar aí pra mim no chat, coloca aí se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, tá com qualidade, porque às vezes a conexão não tá muito legal, o áudio fica ruim. Então, quem puder, coloca aí pra mim no chat, diz aí pra mim se tá tudo ok, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, para que eu possa dar continuidade aqui na nossa live. E claro, já vão separando as suas perguntas, né? Porque ao longo dessa live a gente vai conversando, vai batendo papo, vocês vão mandando as dúvidas e aí eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Tudo certo aí? Ah, uma coisa muito importante, não esqueçam de compartilhar. Tá vendo esse aviãozinho que tem aqui, ó, que tá aparecendo aqui embaixo pra você? Então clica nele, compartilha essa live com aquelas amigas, vizinhas, conhecidas, familiares, aquela mulher que você sabe que quer reduzir o manequim e não está conseguindo, que já tentou fazer de tudo e mesmo assim não consegue, tá bom? Então clica aqui no aviãozinho e compartilha com todas elas, tá bom? Tudo certo aí? Me ouvindo bem? Mandem aí um coraçãozinho se vocês estão me ouvindo bem, se está bem clara, se está boa a imagem, conexão, o áudio. E vamos começar a nossa live, ó, já recebi os coraçõezinhos aqui, então quer dizer que tá tudo certo. Então vamos lá falar sobre esse grande motivo que está impedindo muitas mulheres de reduzirem o manequim, tá bom? O que acontece? A maioria das mulheres, quando querem reduzir manequim, perder barriga, eliminar pochete, elas acabam fazendo coisas que não são ideais para o processo, tá certo? Algumas coisas como param de comer, fazem dieta restritiva, cortam todos os alimentos possíveis e imagináveis, param de comer açúcar, glúten, lactose, param de comer absolutamente tudo. E aí o que acontece? Existe uma outra coisa muito importante que essas mulheres fazem que impedem elas de reduzir o manequim. E eu vou te falar que eu já conversei com várias e várias pacientes que não estavam conseguindo perder barriga, reduzir medidas, por causa desse erro muito comum, que é o quê? Trocar os alimentos normais pelos fits. Mas, Carol, como assim? Alimento fit não é para emagrecer, alimento fit não é para perder gordura. Muitas vezes não. Esses alimentos acabam nos enganando, e eu vou te mostrar, daqui a pouco eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver como esses fits, esses alimentos que são fit, podem atrapalhar o nosso processo ao invés de ajudar. Porque daí o que acontece? Você chega lá no mercado, compra lá aquele monte de alimento fit que é caro. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui ao mercado e vi as pessoas naqueles corredores que normalmente ficam esses alimentos que eles até colocam como corredor dos saudáveis, né? Provavelmente você já deve ter observado. E eu já vi um monte de gente com aquele carrinho cheio desses alimentos que parecem saudáveis, mas não são, na tentativa de emagrecer. Porque querem reduzir o manequim e acham que esses alimentos são os melhores, mas não são. Primeiro de tudo, esses alimentos são extremamente caros. Normalmente, eles são o dobro do preço de um alimento que é da versão normal. E segundo, esses alimentos, na maioria das vezes, não têm menos calorias. Eles não têm menos gorduras. A única diferença é que, por exemplo, se você pegar um alimento zero açúcar, ele não vai ter açúcar, né? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, um alimento zero açúcar é indicado porque os diabéticos precisam evitar ao máximo o consumo de açúcar. Mas isso não significa que esse alimento é menos calórico do que a versão tradicional. E isso acontece muito com os fits. Eu até tenho uma live aqui no Instagram que eu faço o comparativo entre uma bolacha fit e uma bolacha normal, uma bolacha recheada normal.
E eu vou te falar que a quantidade calórica delas é exatamente igual. Então, o que você faz? Você vai no mercado, você gasta com esses alimentos fit. E aí, o que acontece? Você pensa assim, se é fit, então esse daqui não vai engordar. Então, eu posso comer à vontade, que isso não vai atrapalhar o meu processo. E aí tá o grande erro. Porque esses alimentos fit, na maioria das vezes, eles nos enganam. A indústria vai lá e coloca lá dizendo que é fit, mas no fundo não é. Ele não ajuda o seu processo. Pelo contrário, ele tem a mesma quantidade calórica, às vezes até mais, do que um alimento na versão tradicional, que seja lá uma bolacha normal, uma bolacha recheada. Só para você ter uma ideia, eu fiz um comparativo nesse dia dessa live, as meninas que estavam junto comigo ficaram chocadas, porque uma bolacha fit tinha a mesma quantidade de gordura de uma bolacha recheada, a mesma quantidade calórica do que uma bolacha recheada. Então, o que eu quero que você observe? O que você precisa fazer para não cair nessa cilada, né? Porque isso daí é cilada. Quando você for comprar um alimento, você precisa o quê? Aprender a identificar os rótulos. Você precisa aprender a identificar aquilo que está escrito na informação nutricional, porque só assim você vai aprender a identificar o que tem ali e saber se aquele alimento realmente é menos calórico ou mais saudável do que um alimento versão normal. Não adianta só porque está escrito que é fit, porque a indústria ela faz isso. A indústria quer que você gaste dinheiro com aqueles produtos, então ela vai colocar ali que é fit. Às vezes porque tem um pouquinho de farinha integral, isso acontece muito. Às vezes uma bolacha só porque ela não é 100% farinha branca, eles colocam como fit. Aumentam lá extremamente o valor do produto e colocam lá que aquele alimento é fit, mas no fundo não é. Ele é muito mais à base de farinha branca do que farinha integral. Então você acaba comprando um alimento que você acha que é fit, que vai ajudar o seu processo, mas no fundo não é, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa observar na hora de comprar um alimento para saber se ele realmente é menos calórico e mais saudável do que um alimento na versão normal, é olhar o rótulo do alimento. Então você vai pegar o alimento lá, você vai virar o alimento na parte de trás, todas as informações nutricionais, todos os alimentos que são comercializados precisam ter informações nutricionais, certo? Isso é uma lei, isso daí existe uma fiscalização que olha a rotulagem desses alimentos para ver se está dentro do que a legislação prevê, tá certo? Então, todos os alimentos têm que ter essa informação nutricional. Então, normalmente, fica no verso do alimento. Você vai pegar lá, parte dos ingredientes e informações nutricionais. O que você vai observar? Você vai observar a quantidade calórica, a quantidade de macronutrientes, ali, por exemplo, carboidratos, proteínas, gorduras boas, e você também vai olhar os ingredientes desse produto. Por exemplo, você pega lá uma bolacha fit, por exemplo, e aí você vai olhar lá, ela tem a mesma quantidade calórica do que uma bolacha normal, a mesma quantidade de gordura. Então, faz sentido você gastar mais por esse alimento, sendo que ele não é mais saudável? Entendeu? E muitas vezes é isso que está empacando o seu processo, isso que está dificultando, porque a gente automaticamente pensa, se ele é fit, ele é mais saudável, se ele é mais saudável, eu posso comer mais, porque se é fit é saudável eu posso comer mais, porque o comer mais não engorda, e isso acaba atrapalhando o seu processo. Por isso que aprender a olhar o rótulo e a informação nutricional é tão importante. Então você vai lá na parte dos ingredientes, por exemplo, se você pega um alimento que é fit lá, por exemplo, uma bolacha fit, vamos supor. E aí você olha lá nos ingredientes e veja os ingredientes. Se você vê ali que o primeiro ingrediente, porque isso daí também é uma tática, tá? Toda a lista de ingredientes, isso daí também faz parte da lei da rotulagem. Todos os alimentos que são descritos ali, os ingredientes daquele alimento, eles são descritos de maior quantidade para menor. Ok? Deu para entender? Coloca aqui para mim no chat se deu para entender, se tá claro o que eu tô falando aqui, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro ingrediente que tem ali naquele alimento é o que tem maior quantidade. Ou seja, se você pega lá uma bolacha fit e o primeiro ingrediente está escrito lá, farinha de trigo enriquecida com ácido ou com ferro ou ácido fólico, isso significa que ele é uma bolacha que é muito mais à base de farinha branca.
que ele é 100% farinha branca. Ó, a Grazi tá dizendo aqui perfeitamente. Que bom, Grazi. Se por acaso ficar alguma dúvida, vocês vão me mandando que eu vou interrompendo e vou explicando, perfeito? Então vamos lá. Agora, se você pega uma bolacha fit e aí você vê que o primeiro ingrediente lá é farinha de trigo integral. Aí você fala, opa, essa bolacha aqui, ela tem uma composição boa. Já tô vendo aqui que ela é mais à base de farinha integral, ou seja, tem mais fibra, dá mais saciedade. Então aí você já sabe se é um bom produto, se realmente ele faz sentido. Olha, a Carol tá dizendo aqui, ó, Nutri maravilhosa, vou te mandar uma mensagem, preciso marcar uma consulta. Legal, Carol, manda sim que iremos conversar. Outra coisa importante, que você precisa olhar nos ingredientes lá dos produtos, tá bom? Para saber se realmente ele é bom ou não. Você precisa ver a quantidade de ingredientes que tem naquele produto. Quanto maior a quantidade, pior é esse ingrediente, pior é esse produto. Ou seja, se ele tem menos ingredientes na sua composição, isso significa que ele é mais natural, ele tem menos aditivos químicos, ele tem menos, sei lá, emulsificantes, corantes. Tudo isso acaba atrapalhando a qualidade do alimento, entendeu? Então, se você pega lá, você vê um alimento que está cheio de ingrediente e esses ingredientes são uns ingredientes que você não sabe o nome, que são aqueles nomes difíceis de você ler, isso significa que ele é um alimento que tem muito aditivo químico, muito corante, muito conservante, e esse não é um bom alimento, entendeu? Então, por isso que aprender a identificar o rótulo é tão importante, porque aí você consegue realmente ver se esse alimento é bom ou não, tá certo? Mas por que eu quis trazer essa relação do fit com, né, dos alimentos fits com os alimentos versões normais? Porque 90% das pessoas que vêm falar comigo tem dificuldade para reduzir manequim, perder gordura, porque acaba consumindo esses alimentos em excesso. Vai lá no corredor dos alimentos saudáveis, enche o carrinho, acha que está consumindo alimentos que são muito bons, são pouco calóricos, mas no fundo não são. Esses alimentos têm a mesma quantidade calórica ou mais, né, uma quantidade calórica maior e tem os ingredientes piores do que os alimentos das versões normais. Ó, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns alimentos para fazer o comparativo junto contigo, para você ter uma noção disso que eu tô falando, para você ver como faz sentido isso que eu tô dizendo, tá bom? Ó, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, 15 gramas de pasta de amendoim. Pasta de amendoim é considerado um alimento fit, não é? Coloca aí pra mim no chat quem acha que pasta de amendoim é considerado um alimento fit. Todo mundo que começa academia quer comprar pasta de amendoim, porque a pasta de amendoim é fit, porque ela é saudável, porque é bom. Então, ó, eu tô colocando muito coraçãozinho aí, ó. Então faz sentido o que eu tô falando. 15 gramas de pasta de amendoim tem cerca de 92 calorias, tá bom? Aí, se você for pegar 15 gramas de doce de leite é uma coisa que todo mundo condena, né? Nossa, quem tá de dieta não pode comer doce de leite. Quem tá fazendo lá Egila tá dizendo que ela não acha, ela tá dizendo que ela não acha que é fit. E eu vou te mostrar agora como você tem razão, viu? Ó, a Grazi tá dizendo assim, que sim, que ela acha que pasta de amendoim é fit, que pasta de amendoim é ótima, que é pouco calórica. E quem tá fazendo dieta, quem quer reduzir o manequim, tem que comer a torta e a direito. Ó, a Iracilda também, ela falou que não acha. Então, ó, vou te falar aqui exatamente esse comparativo entre a pasta de amendoim, que é fit, e o doce de leite, que é o vilão. 15 gramas de pasta de amendoim tem aproximadamente 92 calorias, certo? 15 gramas de doce de leite, que é aquele lá que todo mundo fala que é ruim, que todo mundo mete o pau no tal do doce de leite, tem aproximadamente 45 calorias. Ou seja, a mesma quantidade do produto, 15 gramas de um ou de outro, o doce de leite tem a metade da quantidade calórica da pasta de amendoim. Então pensa comigo, isso eu não estou dizendo que a pasta de amendoim não seja saudável. Pasta de amendoim é um ótimo alimento, é uma fonte de gordura boa, é um bom alimento. Porém, ele é muito calórico. Então quando você tem essa ideia de que, porque é fit, eu posso comer
porque não tem caloria, porque vai me ajudar a reduzir o manequim, isso não é verdade. E eu tô te mostrando, ó, 15 gramas de pasta de amendoim tem o dobro da quantidade calórica do que 15 gramas de doce de leite, por exemplo. Que é um alimento que todo mundo condena, que Deus o livre comer doce de leite quem quer reduzir manequim, não pode. Entendeu? Então, tá vendo? Tem o dobro da quantidade calórica. Por isso que você tem que aprender a prestar atenção e identificar ali no rótulo, falar, poxa vida, mas a pasta de amendoim, eu sei que ela é uma fonte de gordura boa, eu sei que é bom consumir, mas espera lá, eu tenho que tomar cuidado, porque ela é calórica, bicha. A bicha é calórica, né? A Grazi está dizendo aqui, ó, que o doce de leite é bem mais gostoso. Na minha opinião também. Tem muita gente que acaba trocando, que trocam pelo outro, tipo, eu vou comer pasta de amendoim, porque daí a pasta de amendoim é fit, eu posso comer o quanto que eu quiser. Eu já vi gente que tem muita vontade de comer doce, e aí vai lá, compra aqueles potes de pasta de amendoim e come de colherada. Come de colher, pega aquela colher de sopa, que é aquela, né, uma colher média, e ó, come de colherada. Olha quantas calorias essa pessoa vai estar consumindo, achando que é um produto fit que não engorda, tá bom? Então, esse detalhe que eu quero que você observe aí na hora de escolher um produto, para você determinar se ele realmente tem menos calorias que outros ou não, tá bom? E assim, ó, claro, você pode comer, você tá no processo querendo reduzir manequim, você pode comer de tudo, só que você tem que cuidar com o que você vai comer, tá certo? Porque se você pega lá, pasta de amendoim, que é um alimento, que você quer trocar, tá com vontade de comer doce, quer trocar o doce de leite pela pasta de amendoim, você vai estar comendo o dobro da quantidade calórica. Então tem que prestar atenção e cuidar com a quantidade e com a frequência que você vai fazer. E outra coisa importante, muitas pessoas deixam de comer lá o chocolate, o doce de leite, que é doce, porque acham que vai atrapalhar o processo, e substituem pela pasta de amendoim porque acham que é fit. E aí comem, acabam ganhando, consumindo uma quantidade calórica absurda e não matam a vontade de comer o doce que gostam. Porque a pasta de amendoim não é todo mundo que gosta. Tem umas pastas de amendoins que elas são mais docinhas, que são mais saborosas, mas tem umas que não são. Então a pessoa come aquilo ali só para matar a vontade de comer doce, mas não mata. Então ela come um caminhão de calorias e ainda não come o doce que quer. Tá bom? Então, por isso que sempre é importante, observe o rótulo dos alimentos, tá bom? Ó, a Egila tá me dizendo aqui, ó, Carol, tenho compulsão por doce, não fico em uma colherada, então ele tem que ficar distante de mim. É, exatamente, isso que eu te falei, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade que você vai consumir. Uma dica muito legal, Egila, que ajuda a melhorar essa compulsão por doces, é você estar saciado o tempo todo. Porque o que acontece? Muitas vezes você acaba comendo doces em excesso porque você não tem uma alimentação rica em nutrientes. Então você não come fibra, você não come proteína, então você não fica saciado. E aí toda hora você tá com fome. E aí você quer matar a tua fome com o quê? Com doce. Claro, o nosso cérebro, quando não tem nutriente suficiente no nosso corpo, o nosso cérebro pede o quê? Açúcar, porque ele precisa de energia. Então, quando você não tem uma alimentação lá rica em proteína, rica em fibra, você não tem os nutrientes necessários. Então, você sente fome de uma maneira, né, mais rápida, você não fica saciado. Aí, o que acontece? Você sente mais vontade de comer doce. Então, ó, uma dica que eu tenho pra você e pra todas que estão me assistindo aqui, que tem essa dificuldade, essa vontade excessiva de comer doce, tente incluir fibras e proteínas em todas as refeições. Isso vai te manter saciada e vai evitar que você mate a sua vontade de comer doce por fome, tá bom? Isso você vai ver, ajuda muito. Eu faço isso com as minhas pacientes, com as minhas alunas do meu método de emagrecimento, isso funciona muito. Elas falam, nossa, Carol, eu era doida por doce, comia doce em excesso, agora eu nem sinto mais vontade. Mas por quê? Porque elas tinham uma alimentação pobre em nutrientes, elas não se sentiam saciadas, então a todo momento elas queriam comer doce para matar essa fome, entendeu? Então quando você tá saciada aí todo o tempo, essa vontade de doce tende a melhorar muito, tá bom? A Iracilda tá dizendo aqui, ó, que minha geladeira não falta picolé, então tem que tomar cuidado. A outra coisa muito importante, que é uma dica assim que eu sempre dou tanto para as minhas pacientes quanto para minhas alunas lá do meu método, é que quando você pensa em fazer um acompanhamento nutricional, mudar seus hábitos,
Claro, você tem que mudar os seus hábitos, ou seja, você tem que deixar de fazer aquelas coisas, comer açúcar em excesso, calorias em excesso, gordura em excesso e ter uma alimentação equilibrada, ótimo. Mas, principalmente, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o ambiente que está à sua volta, porque não adianta você mudar os seus hábitos e não mudar o ambiente. O que isso significa? Carol, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Você também tem que mudar o ambiente que está à sua volta. Então, ó, que nem, por exemplo, ali, ó, a Iracilda tá dizendo aqui, ó, que na minha geladeira não falta picolé. Aí pensa comigo, se você é uma pessoa que gosta muito de doce, que ama picolé e você sabe que você tem excesso na sua casa, você acha que toda hora você não vai lá e não vai comer um doce, não vai pegar um picolé? Entendeu? Então, além de trabalhar os seus hábitos, você tem que trabalhar muito o ambiente que está à sua volta. Não ter essas coisas em excesso que você sabe que é o seu ponto fraco. Que nem, por exemplo, ali a nossa amiga que comentou que tem compulsão por doces. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter doces em excesso na sua casa. Isso significa não ter gaveta de doce, não ter, por exemplo, no trabalho, né? Muitas pessoas trabalham home office e aí tem aquela gavetinha ali que já deixa os docinhos. Não ter nada em excesso na despensa, por exemplo, leite condensado, pacote de bis, caixa de bis, pacote de bala, porque você sabe que aquilo ali é o seu ponto fraco, que o doce é o seu ponto fraco. E se você bobear, a primeira oportunidade que você tiver, você vai lá e vai pegar. E aí vai acontecer, você vai comer compulsivamente. Você não vai conseguir pegar um bis e parar de comer, você não vai pegar um chocolate e parar de comer. Enquanto tiver, você vai estar comendo, entendeu? Então, trabalhar o ambiente também é muito importante. Não tenha esses alimentos em excesso na sua casa, no trabalho, se você sabe que esse é o seu ponto fraco, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, que eu trouxe para você ter uma ideia desse negócio de alimento fit e não fit a quantidade calórica. Ó, peguei aqui o exemplo. Sabe aquele chocolate que é feito com açúcar de coco? Que é uma fortuna. Vai lá no mercado e veja quanto que custa uma barrinha desse chocolate que é feito com açúcar de coco. 20 gramas desse chocolate, ele é super caro, tá? Ele é super caro, mas se diz mais saudável. 20 gramas desse chocolate tem cerca de 127 calorias, tá bom? Anotou aí? E se você pegar 20 gramas do chocolatinho tradicional lá, aquele que você compra, a barrinha de chocolate lá, sabe quantas calorias tem? 98. Ou seja, você vai lá, gasta uma fortuna, compra um chocolate que você acha que é fit, que é muito mais saudável, que você pode comer a rodo, que não vai aumentar seu manequim, e ele tem mais calorias do que o chocolatinho tradicional. Tá vendo como isso não faz sentido? Tá vendo como observar e aprender a ler os rótulos do alimento é importante? Entendeu? Porque aí quando você vai lá, pega os... Não, pera lá. Esse chocolate aqui tá com açúcar de coco. Meu, que fortuna. Super caro. Não, mas pera lá. Eu vou fazer o comparativo com o chocolate tradicional. Quero ver se esse chocolate realmente é bem fit, tem pouca caloria. E aí você faz o comparativo. Olha pra você ver. E isso eu falei exatamente na mesma quantidade de 20 gramas. O de coco, com açúcar de coco, 127 calorias. O normal, 98. Então, tá vendo como é importante? E assim, ó, outra coisa importante, até tem uma live que eu falo exatamente sobre isso aqui no meu Instagram, sobre os tipos de açúcar. Açúcar é açúcar. Qualquer tipo de açúcar, ele tem a mesma quantidade calórica. Eu até coloquei lá. Açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, açúcar de coco, todos têm praticamente a mesma quantidade calórica. A única coisa que muda é que até um tem 4 calorias, outro tem 5, mas praticamente é a mesma quantidade. Então, às vezes, não, eu não como açúcar, eu como açúcar demerara. É a mesma coisa. A única diferença é que por exemplo, o açúcar branco, ele é mais refinado, ele tem um pouco menos de nutrientes do que um demerara, por exemplo. Mas isso não significa que ele não tenha calorias, ele tem calorias da mesma forma. Então, você substituir um pelo outro, pouca diferença vai dar. E a quantidade, eu vou te falar, a quantidade de nutrientes que tem um demerara para um refinado é tão pequena, mas tão pequena que não faz sentido algum você pagar muito mais caro por esse açúcar, sendo que ele não vai agregar em nada. É muito melhor você consumir nutrientes de outras fontes de alimentos do que trocar um açúcar pelo outro, tá bom?
A Grazi tá perguntando aqui, ó, Nutri, aquele da Nestlé 70% é bom? Porque ele é muito bom. É ótimo. Todos os chocolates que forem 70% são ótimos. Ele tem até boas propriedades. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de gordura um pouco menor do que o chocolate tradicional, o ao leite. O chocolate ao leite e o branco, eles são os que têm mais gordura na sua composição. O 70% tem menos e ele até tem boas propriedades. O problema é consumir em excesso. Se você pegar uns 70% e comer uma barra, é lógico que você vai consumir uma grande quantidade calórica. Mas se você conseguir se controlar lá em 4 quadradinhos, em uma quantidade pequena, o 70% é muito bom. É um dos melhores doces para você consumir, é o chocolate 70%. Eu sempre gosto para as minhas pacientes que gostam muito de doce, eu sempre passo uma sobremesinha que funciona muito bem. Você pega uma banana e coloca ali uns 3, 4 quadradinhos desse chocolate 70%, fica muito bom, porque mata a vontade de comer doce, a banana ela é muito rica em fibras, então ela dá saciedade e é como se fosse uma sobremesa. Você coloca ela um pouquinho no micro-ondas ou, sei lá, no air fryer, se você tiver, fica delicioso. Experimenta colocar e aí é uma sobremesa que tem mais fibras e vai matar mais a sua vontade de comer doce, tá bom? Ó, a Iracilda tá dizendo aqui, ó, também acho, só é mais caro, exatamente. Eu acho que você tá falando com relação ao açúcar, né? Eu tenho uma live que eu falo exatamente disso, eu mostro todos os tipos de açúcar e quantidade calórica de cada um deles. É a mesma coisa, a mesma coisa. E o Demerara, o mascavo, não é um açúcar que a gente consegue consumir em qualquer... Porque você pegar um açúcar mascavo e colocar no café, por exemplo, fica horrível, porque ele tem um sabor bem peculiar, né? Ele tem um sabor diferenciado, diferente do branco, né? O açúcar branco, o Demerara, eles têm só o doce do açúcar. Mas o mascavo, ele tem um gosto diferenciado, ele tem, né, aquele mais assim, com gosto de melado e tal. Então, se você pegar e colocar num café, fica horrível, entendeu? Isso, a quantidade calórica, o açúcar mascavo é mais saudável. A diferença é tão pequena que não justifica o preço que você vai pagar, que é muito mais caro, tá bom? Outra coisa aqui, ó, esses dois, mais um comparativo de alimentos aqui que eu trouxe, que esse aqui também é um clássico. Vocês já ouviram falar naqueles creme branco fit? Que normalmente vende nessas lojas de suplemento. É um creme branco assim, que vem num potinho lá, que o pessoal se mata de comer. Aí eles falam assim pra mim, ai Carol, eu não como doce, eu como só aquele creme fit lá, da marca XYZ. Esse creme, ó, só pra você ter uma ideia, 20 gramas desse creme branco fit, que daí eles colocam em tudo, no bolo, na bolacha, na fruta. 20 gramas desse creme tem 118 calorias, tá? Esse que é o fit, é o bom. E aí, se você fizer um comparativo com 20 gramas de leite condensado, que leite condensado também é o vilão, Deus o livre comer leite condensado para quem quer perder gordura, 20 gramas de leite condensado tem 65. Esse creme branco, ele é caro, não é barato, você não encontra em lojas normais, você encontra nessas lojas de suplementos, essas marcas que fazem suplementos, é caro, eu não vou dizer que é ruim, que não é. Mas ele é super caro, as pessoas comem um monte achando que ele não tem caloria nenhuma, que ele é super fit. E se você pegar um comparativo com o leite condensado, que é o vilão, olha só. De 120 do creme branco para 65 do leite condensado, a mesma quantidade de 20 gramas. Tá vendo como engana? Aí você vai lá, gasta dinheiro, compra um negócio que é super caro, come em excesso achando que aquilo é fit, que é bom, e no fundo não é. Ele é muito mais calórico do que um leite condensado, por isso que é importante aprender a identificar os rótulos e entender a qualidade nutricional. Ó, a Dai tá dizendo assim, ó, ainda não consegui parar de consumir o açúcar. Só uso no café e uma vez por dia, nem todos os dias. E eu vou te falar, Dai, você tá fazendo a estratégia certíssima. Pensa comigo. Tudo que você faz que é radical demais, que você passa do 8 para 80, não funciona. Então, o que eu observo muito? A mulher vai lá, ela toma café com açúcar o dia inteiro. Muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar. Do nada, ela corta e para de tomar completamente. Não, agora eu não vou tomar mais açúcar. E ela tira completamente. Eu vou te falar que não dura 2 semanas. Ela faz a primeira semana, não consegue aguentar. Porque você pense, o nosso paladar ele é completamente adaptável. E ele está acostumado com uma quantidade de açúcar muito grande. Se você chega e corta de uma vez por todas, você não vai conseguir manter.
Porque aquilo ali vai ficar muito ruim, aquele café vai ficar ruim, você não vai conseguir. Então, a minha dica é que você faça exatamente como a Dai tá fazendo. Reduzir aos poucos as quantidades. Então, ó, antes, com certeza, você consumia muito mais açúcar do que você toma hoje, né? Você colocava lá muitas vezes ao dia, aí você foi o quê? Diminuindo aos poucos essa quantidade. Então, você tomava 3 vezes no dia, agora eu tomo um cafezinho com açúcar só. Nem todos os dias. E esse é o segredo. Porque quando você quer fazer essa transição rápida demais, drástica demais, não funciona. Então, o segredo é esse, tá bom? É você, se eu tomava lá com 2 colheres de chá de açúcar, reduz para 1, até o teu paladar se acostumar. Teu paladar se acostumou, reduz para meia. E assim vai. E aí o seu paladar vai se acostumando, então você não tem essa mudança tão radical e você consegue manter aí por muito tempo. Aí, quando você for ver, o seu paladar já vai estar completamente desacostumado com açúcar. Então você já vai estar tomando cafezinho sem. Nossa, com as minhas pacientes funciona muito, muito bem. Eu tenho pacientes que hoje falam, Carol, eu não sei como que eu tomava café com açúcar antes. Porque fica horrível, tira o sabor do café, fica ruim e tal. Mas por quê? Foi um processo, não foi retirado lá da noite pro dia. Foi aos poucos que nós fomos reduzindo e aí ela foi acostumando o paladar e hoje ela consegue viver completamente sem açúcar no café, tá certo? E aí, meninas, temos mais perguntas? O que vocês acharam dessa comparação dos fits e não fits? Você vê como isso engana? Como esses fit, meu Deus do céu, eu fico maluca. Porque eles acabam passando essa imagem que o fit é muito saudável, que o fit não tem caloria, que o fit não engorda. E no fundo não é. Eu fiz o comparativo exatamente. Fit e normal para você ver a diferença, como os normais normalmente têm menos calorias que os fits. Ó, a Dai tá dizendo assim, ó, eu tomava muito café e bem docinho, agora só um e com pouco açúcar. É certíssimo, é isso aí mesmo, Dai, você tá no caminho certo. Você vai ver que daqui uns dias você não vai nem precisar tomar mais com açúcar, porque o seu paladar vai se acostumar. A Iracilda tá dizendo assim, ó, troquei o açúcar pelo adoçante e já me acostumei. Isso também é uma ótima opção. Não que o adoçante seja um alimento saudável, não é. Mas, pelo menos, o adoçante não tem calorias. Então, se você conseguir fazer essa substituição, é bom. Né? Ele, lógico, tem aditivo químico, ele não é um alimento bom para você consumir em excesso. Mas, pelo menos, ele não tem calorias. Então, para fazer essa transição é muito bom. E tem pessoas que falam, eu não consigo tomar com adoçante, porque adoçante é muito ruim. Mas por quê? Porque não acostumam o paladar. Se você fala, eu não consigo e nem tenta, né, não começa a fazer essa transição, você nunca vai conseguir. É o caso da Iracilda, ela trocou pelo adoçante e acostumou. Um adoçante que é muito bom, que não tem aquele sabor ruim, assim, amargo, aquele fundo amargo que normalmente os adoçantes têm, é o stevia. Ele é um dos melhores que existem no mercado e não tem aquele sabor tão amargo no final. Então, é válido você tentar incluir aí na sua rotina. Mas parabéns, Iracilda, é isso aí. A Grazi está dizendo que gostou muito, que bom, Grazi. Viu como é bom a gente ter essa ideia? Porque se você não tem um parâmetro, um direcionamento para fazer esse comparativo, você acha que tudo que falarem ali que é bom, que é fit, você vai consumir, né? Por isso que é importante o conhecimento. Ó, a Rosa tá dizendo aqui, ó, em janeiro vai fazer um ano do café sem açúcar e hoje de boa. Você veja só, olha que coisa maravilhosa. Um ano que ela tá sem, vai fazer um ano agora que ela tirou o açúcar do café. E hoje, para ela é natural. Por quê? Porque o nosso paladar, ele é adaptável. Se você acostumar ele com muito açúcar, você vai ter que tomar açúcar todo dia. Mas se você for retirando aos poucos, quando você vê, você nem vai mais precisar dele, como o caso da Rosa. A Rosa, ó, açúcar para ela no café não existe mais. E isso acontece com muitas pessoas, com muitas pacientes minhas, acontece a mesma coisa. Ó, a Dai tá dizendo aqui, ó, já me falaram para trocar o açúcar por adoçante, mas eu não suporto adoçante. Dai, tenta optar por esse stevia, que ele tem um sabor melhor. Tem uns, aqueles antigos lá, que normalmente as propagandas lá, eles têm um fundo bem amargo e eles ficam com um sabor meio ruim mesmo. Mas esse que é stevia e xilitol, mas o xilitol é muito caro. Dificilmente você vai encontrar um xilitol por um preço barato, assim, você vai pagar muito, muito caro.
Mas a stevia é um bom adoçante, normalmente tem um preço bom e ele não tem esse fundo amargo, sabe? Esse fundo que fica amargo. Então, ó, tenta experimentar, eu acho que vale a pena. Legal, ó. Estão dizendo, ó, a Egila tá dizendo aqui, ó, muito interessante ler os rótulos, legal. Ó, a Bre tá perguntando aqui, ó, adoçante stevia ou sucralose? Stevia, Bre. Stevia é o melhor adoçante que você pode escolher. Voltando, tá? Isso não significa que ele seja um alimento super saudável, não tô falando isso, tá? O adoçante, ele é cheio de aditivo químico, não é um alimento bom para você consumir em excesso. Mas dentre todos que existem no mercado, stevia é o melhor, tá bom? Stevia, eu gosto muito do xilitol. Xilitol para fazer receita é muito bom. Tem até um que você encontra no mercado, acho que em casa de produtos naturais tem também, que ele é forneável, ele é próprio para fazer receitas, para ir ao forno, então ele não fica com aquele sabor amargo. Porém, o xilitol é muito caro, você vai pagar muito caro. A stevia, ela já tem um valor muito melhor para você consumir aí no dia a dia, tá? Que mais, meninas? Ai, olha, estão dizendo aqui, ó, a Carol tá dizendo aqui, detesto adoçante, acostumei a tomar café amargo. Então, a mesma coisa. Isso acontece com muitas mulheres. Você, não vou botar adoçante porque adoçante é muito ruim, então vou tentar no amargo mesmo. E aí você vai acostumando aos poucos o seu paladar, de pouquinho em pouquinho, vai tirando o açúcar, cada vez um pouquinho menos, e você acaba acostumando. Porque eu não sei, eu não tomo café, eu nunca tomei café. Mas não é porque o café é ruim, não é porque o café faz mal para a saúde, não é isso. Eu nunca gostei de café desde criança. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe queria que eu tomasse café e eu não tomava. Nunca gostei de café. Então eu não tenho um paladar para dizer, né, se é bom ou se é ruim. Mas todos os amantes de café, pessoas que gostam e tomam café diariamente, dizem que o açúcar tira o sabor característico do café, tá bom? Que parece que tira o gosto, que café com açúcar tira o gosto do café. Não sei dizer, mas a maioria dos amantes falam isso. Então, se você conseguir adaptar o seu paladar, você vai sentir melhor o gosto do café. Ó, a Simone tá perguntando aqui, qual é o melhor café para tomar sem açúcar? Não existe melhor tipo de café. Se o café ele não é um alimento ruim, não existe tipo, XYZ é melhor. O café é um bom alimento, só que claro, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque se você tomar cafeína em excesso, faz mal. E assim, ó, a mídia, as pessoas têm o costume de demonizar certos tipos de alimento, né? Então, e no começo o café era maravilhoso, daí dali a pouco todo mundo começou a lascar o pau no tal do café, que café era ruim, que não prestava, que não podia tomar. Não é isso. Não existe nenhum alimento, a não ser que você tenha algum tipo de intolerância, né? Aí sim, intolerância, alergia, aí sim. Mas se café é um alimento que você gosta, não é ele que vai atrapalhar o seu processo, ou vai te pedir de emagrecer, ou vai te fazer mal. Não existe isso. O que vai fazer isso é o excesso. Se você tomar café muito durante todo o dia, isso pode te prejudicar. A cafeína em excesso, ela prejudica o sono. Para quem tem problema de enxaqueca, a cafeína é um problema, porque a cafeína ela é estimulante, então ela piora crise de enxaqueca, para quem tem problema com essa questão de muita dor de cabeça, ou para quem é muito, assim, quem tem muita energia, aí chega à noite, toma muito café, não consegue dormir, então tem que tomar cuidado com a quantidade, tá bom? Mas o café não é ruim, ele não é um alimento ruim, você pode incluir na sua rotina, só que o que eu sempre falo, o café, você tem que tomar cuidado com o açúcar, porque tem pessoas que tomam café o dia todo, e aí toda vez que vai lá e toma um café, toma com açúcar junto, 2, 3 colheres, então o problema é o açúcar, não é o café. Em excesso, tá? Se não for em excesso. Tudo que você consumir em excesso vai te fazer mal. Café, chá, leite, tudo que você for consumir em excesso não vai ser bom, tá bom? Ó, a Bre tá dizendo aqui, ó, café tradicional tem o melhor sabor. Isso eu não vou saber dizer. Com relação à palatabilidade, eu não sei dizer se o tradicional, o extra forte, o forte é melhor. Mas eu falo assim, com relação à qualidade nutricional, que faz bem, o que não faz, os cafés são semelhantes. Não existe nenhum assim para dizer que esse é mais saudável ou não. Muito bem. Ó, a Dai tá dizendo aqui, ó, tô aprendendo a ler a lista de ingredientes dos produtos na hora das compras. Observo primeiro. Só o primeiro basta ou preciso observar mais? Dai, você tá fazendo exatamente certinho, tá? Primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade no produto, mas não é só isso que você precisa observar. O que é legal para você saber se um produto ele é
melhor do que o outro ou não é a quantidade de ingredientes que tem nesse produto. Quanto menos ingredientes, mais saudável ele é, porque isso significa que ele tem menos aditivos, menos conservante, menos, sei lá, corante, entendeu? Então, o que você precisa observar? Qual é o primeiro ingrediente? Por exemplo, molho de tomate. Molho de tomate é um alimento que as pessoas acabam tendo muita dificuldade na hora de comprar. O que você precisa observar? Qual que é o primeiro alimento o primeiro ingrediente que tem lá? É tomate? Opa! Então isso significa que o maior ingrediente que tem aqui, o ingrediente que tem maior qualidade é o tomate, maior quantidade é o tomate, perfeito? Ele tem tomate seguido de cebola e seguido de, sei lá, um outro ingrediente. 3 ingredientes só. Até eu tava analisando esses dias com uma paciente minha. Nós pegamos um rótulo de um molho de tomate, ele tinha 3 ingredientes. Então era maravilhoso. Aí eu fiz um comparativo com ela, com outro molho de tomate que tinha uma penca de ingrediente. Então, quanto menos ingredientes tiver na composição, mais saudável ele é. E o que você tem que observar também é quantos nomes diferentes de ingredientes que tem. Se você pegar um alimento que tem muito nome difícil de ler, que você nunca ouviu na vida, que é uns nomes estranhos e difíceis, foge dele. Porque isso significa que ele tem muitos aditivos químicos na sua composição. Então, esse alimento você deixa para consumir eventualmente. Claro, para eventualmente não tem problema. Mas você escolhe consumir ele eventualmente e não no seu dia a dia. Beleza? Ficou claro? Diz pra mim aí, Dai, se ficou claro ou se ficou alguma dúvida no que eu falei. Me conte aqui se deu pra entender. Mas basicamente é isso, tá? Você tem que observar qual é o primeiro ingrediente, a quantidade de ingredientes que tem nesse alimento e também a quantidade de aditivos químicos, que são esses nomes aí super difíceis aí que eles colocam aí que a gente nem sabe o que é, tá? Isso significa que ele é um alimento muito industrializado e muito rico em aditivos químicos. Beleza? Meninas, temos mais perguntas? Se tiverem, mandem já. Dai, se puder me conta aqui se ficou bem claro ou se ficou alguma dúvida. E lembrando, Dai falou claríssimo, que legal. Bom, e lembrando que, essa live vai ficar salva. Assim que nós finalizarmos, eu já vou deixar ela disponível lá no meu feed para que você possa enviar e compartilhar com todas as pessoas que você quiser e também para assistir de novo se você precisar, tá bom? Se você ficou alguma dúvida depois, pode deixar lá nos comentários da live, que também eu respondo, ou também pode me mandar por direct, tá? Se vocês tiverem também sugestões de temas que vocês queiram que eu traga nas lives, também pode colocar lá, tá certo? Afinal, esse Instagram é feito para você e eu quero trazer realmente assuntos que façam sentido e que sejam interessantes para você, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas, foi uma delícia estar aqui com vocês, né, mais uma vez. Adoro essa interação, adoro quando a gente conversa e se preparem porque semana que vem tem mais. Todas as quarta-feiras temos live e eu estarei aqui com outro tema bem legal para que nós possamos conversar aqui, tá bom? Meninas, um beijo, até a próxima semana!